Neste sábado, 28 de outubro, é comemorado o Dia do Servidor Público. E para marcar a data, o Jornal da Câmara exibe uma série de reportagens especiais em homenagem a estes trabalhadores presentes no dia a dia de todos. Eles estão em toda parte. Na saúde, na educação, no judiciário, na segurança, nas repartições, enfim. Onde quer que você vá, sempre encontrará um deles pronto para servir ao cidadão. É o servidor público, que desempenha um papel fundamental na sociedade, com a missão de garantir a execução das políticas públicas e a prestação de serviços essenciais à população. Esses profissionais detêm o poder de transformação das realidades sociais, o que impacta diretamente na vida de milhões de pessoas. O servidor público é essencial para a formulação, a implementação e também a avaliação das políticas públicas. É impossível nós pensarmos efetividade de políticas públicas sem servidores públicos. Que os servidores públicos estão na linha de ponta, estão no atendimento de ponta e prestam um serviço relevante e fundamental para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento político, para o desenvolvimento cultural de todo o país. Ou seja, nós não avançaremos sem servidores públicos como nós não avançaremos sem Estado. Mas como e quando surgiu essa função essencial para o funcionamento da máquina estatal e o desenvolvimento social do Brasil? Alguns livros apontam a chegada da família real em 1808 como marco do funcionalismo público brasileiro. No entanto, no período colonial, já existiam trabalhadores que executavam funções consideradas públicas, como os realizados na Câmara Municipal de São Paulo, é o que explica o historiador e secretário de Documentação da Câmara, Ubirajara Prestes. A Câmara Municipal de São Paulo foi criada em 1560, e a família real só chegou em 1808. O poder local exercido na Câmara Municipal atravessou toda a história, desde a chegada dos portugueses até os dias atuais. Era uma estrutura relativamente simples, pequena, mas que exercia funções administrativas, judiciárias, funções políticas. Mas, por outro lado, segundo o historiador, na época também existiam muitas funções que não eram voltadas ao interesse da comunidade. Que ao longo da história, isso também é bastante controverso, em razão das grandes diferenças sociais que havia no período colonial e dos interesses que muitas vezes, em diversos momentos, esses funcionários representavam. Às vezes poderiam ser interesses, de fato, em prol da coletividade, da comunidade que eles representavam, mas em alguns momentos poderiam representar também interesses particulares. Daí o conceito de patrimonialismo, que é bastante usado quando se tenta explicar a estrutura administrativa do período colonial e do período do Império também. Já na década de 30, no governo Getúlio Vargas, o Estado começa a olhar o setor dos serviços e servidor público com mais atenção. Em 1936, surge a regulamentação dos serviços públicos com a criação de um Conselho Federal. E em 1939 nascem as Leis de Direitos e Deveres dos Trabalhadores que atuam nesse segmento. E em 43 fica instituído o dia 28 de outubro como o Dia do Servidor Público, através da Lei 5.936. Nós temos um Estado que se torna cada vez mais burocrático no sentido da impessoalidade, da escolha mais técnica do seu corpo de funcionários, e um Estado gradualmente menos patrimonialista. E esse processo envolve maior normatização, criação de regras, de procedimentos de trabalho que devem ser registrados, que devem ser compartilhados e que devem ser também difundidos para a sociedade, para que a sociedade conheça o papel do Estado e também tenha condições de reivindicar o atendimento de suas demandas.
Em 1988, através da Constituição, ficou normatizado que a admissão de servidores públicos seria feita através de concursos. Além dessa ferramenta, o documento também trouxe estabilidade para esses profissionais, com o objetivo de dar continuidade na prestação dos serviços públicos e trazer autonomia para o desenvolvimento das atividades, independente das pressões políticas e seguindo os princípios constitucionais. Um exemplo da importância da estabilidade aconteceu em setembro de 2021, durante uma partida de futebol entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Na época, o país ainda sofria com a pandemia causada pela Covid-19. Nos 6 primeiros minutos de jogo, um fiscal da Anvisa entrou em campo e paralisou a partida porque 4 jogadores argentinos não tinham cumprido o isolamento exigido pela entidade sanitária. Houve várias tentativas de intimidar o servidor público, com ligações até para o ministro-chefe da Casa Civil, mas ele se manteve firme e o jogo foi suspenso. Toda essa ação só foi possível porque o servidor não teve medo de ser demitido devido à estabilidade e conseguiu cumprir o papel que lhe cabia, que é o de garantir o interesse público. Daí a importância da estabilidade, porque você garante um servidor que tem estabilidade e ele pode fazer os apontamentos dos erros internos para que esses erros possam ser corrigidos. Isso tem que ficar muito claro, que em primeiro lugar está o povo, ou seja, só existe serviço público porque existe povo. O foco tem que ser sempre o povo, porque não há Estado sem povo, não há estrutura estatal sem povo e, portanto, não há cargo público sem povo.